Fala aí, galera. Boa noite. Hoje, dia 24/11/2020. Instrutor Rafa Poker BR aqui, Wild Poker Team. Vamos iniciar uma aula onde a gente vai falar de spots de rechove com entre 20 e 40 blinds, quando a gente cobre os stacks. Isso é o fator principal da aula de hoje. A gente está cobrindo os stacks que a gente está rechovando. Eu separei alguns spots para a gente olhar ali na frente, na prática, do que a gente deve fazer e do que a gente não deve fazer. Essa aula que eu preparei hoje, ela está muito fresca. Eu passei a tarde estudando isso e vendo que eu estava errando em diversos spots, muito mesmo. E eu resolvi preparar uma aula sobre isso porque era um tema que estava muito fresco assim, na minha mente. Eu achei que ia ser bom, ia funcionar legal. Bom, vamos lá então. Passando ali sobre o tema, a gente vai ver quais são os principais pontos a se observar antes de pensar no rechove. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que estar observando, a primeira coisa não é as nossas cartas, né? A primeira coisa é o stack efetivo. E eu sei que tem jogador em formação ainda, que chegou agora, tá entrando no time que não sabe o que é stack efetivo. Mas se você não sabe o que é stack efetivo, procura, pergunta no seu chat, algum instrutor vai te responder. Essa é a primeira coisa que você tem que observar no spot. Qual é o efetivo da mão? Basicamente, o efetivo da mão é o que você pode ganhar, é o máximo que você pode ganhar, ou o máximo que você pode perder. Isso é o stack efetivo. Não importa se você tem 80 blinds. Se o outro tem mais duas pessoas na mão, um stack de 30, um stack de 20, o stack efetivo para você é o stack de 30. Aliás, o stack efetivo da mão é o de 30. Só pro de 20 que mudaria isso daí. O de 30 também manteria a mesma regra. Então, entenda que eu sei que tem muito jogador aqui, e tem jogador já antigo de time, com 8 meses de time, que a única coisa que está fazendo é continuar olhando para as cartas. Não está olhando os stacks, não está olhando se o jogador é um jogador recreativo, reg ruim, reg bom, enfim, quem é a pessoa, o que essa pessoa entende do jogo. A pessoa está há 8 meses no time, 9 que seja, e a pessoa simplesmente continua olhando somente para as próprias cartas. E o jogo de pôquer não é isso. E enquanto você não abrir a mente para outras coisas, você vai viver exclusivamente isso. Você não vai sair disso. É simplesmente abrir a sua cabeça para coisas novas, escutar o que o instrutor está falando, alguém mais experiente está falando. Aliás, a última coisa que você deveria olhar seriam as suas cartas. Você deve olhar tudo antes para saber aonde você vai explorar. Você deve estar olhando a HUD antes de você abrir uma mão para saber se tem que pagar ou não. Você já tem que ter todas as informações do jogador. Quem é o jogador, recreativo, reg, enfim, o que ele é. É tipo, quanto que ele tribeta, quanto que ele chova, quanto que... Você tem que ter essas informações. Para de olhar somente para suas cartas. E começa a estudar os spots, como a gente vai fazer hoje, por exemplo. Pega isso, tipo, e tira lição. Sabe, leva os estudos a sério. Vocês sabem que é isso que a gente cobra aqui na Wild Poker Team. É estudo de qualidade. Quem não tiver estudo de qualidade, eu peço desculpa para vocês,
Bateu um ventinho aqui, caiu um negocinho aqui na varanda. Então, vamos abrir a mente, ok? Seguindo aqui, o primeiro ponto, stack efetivo. O segundo ponto, saber quem é o jogador. Você tem que conhecer o jogador. E hoje ficou mais difícil de pesquisar, né? Com a chegada do Aurora no PS.com, por exemplo, você não consegue saber quem é o jogo. É muito difícil, você não consegue mais copiar e colar no Sharkscoop. Às vezes fica 6, 7, 8 telas, fica difícil. Então, por isso é importante, do quanto mais note você conseguir fazer, melhor vai ser. Vai chegar uma hora que você vai chegar na mesa, você vai ter note de todo mundo. Isso vai facilitar muito as suas decisões. Uma outra pergunta que a gente tem que fazer antes de estar rechovando. O cara que a gente vai rechovar, o vilão que a gente vai rechovar, ele conhece o range de call? Ele sabe as mãos que ele tem que dar call? Isso é muito importante na hora da gente decidir se a gente vai rechovar ou não. Uma outra coisa é, estou rechovando um cara que está abrindo ou fletando muito? Ou seja, ele está com range super amplo, range super aberto, ou estou rechovando um cara tight? A gente tem que saber disso. E como que a gente sabe disso? Utilizando a HUD. A HUD tem todas essas informações que você precisa. Você vai saber quanto que o cara abre da posição, quanto que ele folda para tribet. Tem tudo lá, tem os top-ups falando quanto que ele folda para chove, tem tudo. Se você aprender a utilizar a HUD, parar de se enganar, parar de fazer de conta, pô, vai clarear muito a sua mente daqui para frente. Hoje eu abri muito a minha mente para esse tipo de esporte que eu vou passar para vocês. Clareou muito para mim assim algumas coisas. E a coisa principal dos esportes de hoje, se nós cobrimos o stack do vilão. Eu vou passar algumas mãos de rechove em que eu vou mostrar situações que você não pode rechovar, situações que você não deveria fletar, porque eu peguei isso no meu jogo hoje. Eu peguei eu fletando mão que eu deveria ter rechovado, eu peguei mão que eu rechovei quando não deveria ter rechovado. Diversas situações que eu peguei e eu mostro tudo, né? Tipo, eu não vou pegar só as mãos que eu acertei. Eu vou pegar para mostrar para vocês exemplos de mãos que eu errei, para que vocês não cometam o mesmo erro e passem a fazer o que é o correto. Então, assim, a chave, a palavra-chave dessa aula de hoje é se nós cobrimos o stack do vilão. Não só o stack do vilão que abriu. Por exemplo, o cara abriu do cutoff, tomou um flat do botão. Vamos passar aqui para o próximo slide. Aí eu vou voltar nessa frase que eu tinha começado. Vamos só observar isso daqui. Os potes que devemos aproveitar muito são aqueles de open raise, do MP para frente, onde tem mais um flat call, por exemplo, e cobrimos 2 jogadores. Esse é o melhor spot para você estar rechovando ali 30, 35 blinds com mãos que vocês não esperam, vocês não viram em lugar nenhum isso até agora. E eu observei alguns regs fazendo isso e fui buscar informação hoje. E aí, tipo, essa informação de uma pessoa extremamente confiável, que tá matando field, que tá ganhando muito dinheiro, me mostrou alguns spots em cima disso que eu montei a aula, em cima disso que eu montei o filtro do meu Poker Tracker para ver o quanto que eu estava errando. Vou falar de uma mão de exemplo na prática. Temos um spot onde o jogador que está no fez open raise e o jogador do botão fez flat call, que é o spot praticamente que a gente mais deve explorar conforme o slide anterior. O stack efetivo é de 30 big blinds e você cobre todos os jogadores, inclusive o big que está à sua frente, porque você tem que considerar o stack do big também, né? Para saber o efetivo.
Então, se o efetivo é 30, a gente está cobrindo todo mundo, tá? Inclusive Big. Quais mãos podemos estar rechovando aqui nesse cenário? E eu separei algumas mãos aqui para vocês, e eu vou mostrar isso, obviamente, deixa eu ver se eu... na prática, com cálculos de HRC, porque eu duvido que tenha alguém aqui, por exemplo, que pega o 7-8 suited, sei lá, com 40 blinds agora e dá alguém nesse stack efetivo de 30. A Rafa, depende do spot. Depende muito dos jogadores da esquerda mesmo, mas dependendo, eu faço isso sim, cara. Ok? Acho difícil. A gente pode passar o filtro e ver se você está fazendo. Assim, não 100%, com certeza, quanto eu deveria, com certeza Mas não. a aula é esse ponto que eu quero chegar com vocês. A aula é exatamente sobre isso. Eu quero vocês em torneio balde daqui para frente, simplesmente não deixando passar esse tipo de spot mais. Eu vou mostrar vários exemplos de spots e eu quero vocês aproveitando todos. Vocês simplesmente pegando EV, às vezes até EV negativo de 0,10. Não é 0,1, tá? 0,10. E você rechovar isso quando você cobra os stacks, que você vai estar ganhando dinheiro. E olha o quão amplo é o range. Tipo, imagina, rechovar um 4, 5 suited. Você faz esse rechove? 30 efetivo? Se o cutoff abrir, o botão fletar? 4, 5 não, 6 e 5 sim. Então, tipo, tudo isso daqui, assim, pode até fazer, mas eu acho que 98% do time não faz. Eu me incluo, inclusive, nisso, porque eu não fazia. Mas, mais uma vez, eu posso fazer, mas nunca 100% das vezes. Isso daí eu tenho certeza. Sim, mas o que eu quero de vocês agora é, pelo menos 95% das vezes, eu quero vocês fazendo isso. Eu não quero mais vocês jogando de 3-bet size ou flat call com esse stack. Quando vocês cobrem o adversário. Quando vocês estão dando bounty. Ok? Eu separei alguns spots aqui. Vamos olhar nos spots, observando os cálculos de HEC. Já deixei pronto, tá? Como eu havia dito. E a gente vai começar com esse spot do 99. Tá? Um spot em que é o exemplo do que eu fazia, que é o que a grande maioria faz, que é o que não deve ser feito em um torneio bout. Não é para se fazer mais. O jogo aqui é outro. Vocês vão estar ganhando muito dinheiro fazendo o contrário disso. Tá? Então, aqui um exemplo simples do que não deve ser feito. Não é mais 3-bet size. Olha só, o efetivo de 33 big blinds. Essa mão é rechove reto. Nossa, Rafa, mas eu vou fazer isso com 9-9, cara. Eu vou tomar call do que pior aí. Acreditem se quiser. Vocês tomam calls absurdos. Você toma call aí ainda de 7-7. Você toma call aí de 5-5. Rafa, uma dúvida. 2-2 a mesma linha, né? Mesma linha com 2-2. Beleza. Igual. A gente vai ver isso no cálculo para comprovar com o cálculo que eu deixei pronto. Não, eu tô perguntando, isso daí pra mim, tipo, pra mim é uma coisa padrão também. Isso daí eu já tô, pra mim isso daí eu não tribeto. Eu mando reto também. Eu não curto tribetar, principalmente bounty. Eu acho que vai afetar muita coisa, um rei 10 da vida, que Ok. pra mim não é bom. Eu prefiro mandar reto. Bom, aqui a gente pega então esse spot e eu fiz duas simulações com spots semelhantes, aonde um jogador era muito bom, que eu conheço, portanto ele vai estar abrindo um range correto. E aqui eu dei uma enxugadinha no range, tá? O range do cutoff deve girar em torno de 38%, e aqui eu coloquei um range de 35% que ele está abrindo, tá? E eu já deixei rodado esse spot, aonde a gente deveria estar rechovando
todas essas mãos. Façam um print disso para vocês entenderem o quão amplo é o range de Reshove. Quem aqui está pegando o Wise 2 off nessa hora e enfiando na cara do vilão? Quem aqui está pegando o 7-10 suited e enfiando na cara do vilão? Ah, perceba que eu tirei essas mãos aqui, tá? Eu tirei o Vala Vala, Dama Dama, Rei e as Ais. O restante vocês podem estar rechovando. Podem não. Devem. Em torneios balde, quando você cobre ambos. Vamos deixar as coisas muito claras. Ok? Cara, quando tem alguém fazendo uma pergunta, quando o range do vilão é de 31%. Se ele é tight para abrir, ele é mais tight ainda para pagar o seu show. Você pode chovar ainda mais amplo. Porque ele vai estar te pagando só o topo. Tipo, ele é tight para tudo daí. E é isso que a gente quer explorar. Porque você rechovando tudo isso daqui, olha o range que o vilão que abriu lá, quando o Big folda, né, o Big foldou aqui, vamos colocar. A gente poderia até olhar o range de call do Big. Olha como fica curto o range dele de call. E eles acabam errando um ou outro aí, por ser balde e tal, acaba se perdendo um pouco. E tipo, você acaba tomando call, às vezes, sei lá, de um Ice 8 surto. Ah, meu Duque vai estar flipando. Cara, é isso. O torneio balde é isso. Tem que ter um pouco de gamble mesmo. Você tem que ir para frente. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso em reta final. Reta final você vai fazer isso em determinadas situações. Mas você tem que fazer muito isso ali no finalzinho do early game, pro início do middle game, e aí, meu, descer o bambu no middle game o tempo todo. Não deixar passar esses spots. Tipo, olha o cara que abriu lá, o que ele pode dar call? E a pergunta que eu faço para você, ele deveria estar dando call com Ice 7 off. Você acha que ele dá call com Ice 10 off? Você acha que ele dá call com Ice 10 off? Não dá. Ele folda o Ice 10, ele folda o Rei Dama, ele folda o Rei 10 suited, ele não dá call. O Ice 9 suited, ele não dá call. Então a gente vai ter as duas linhas de situação. A gente vai estar o jogador, vai pegar o jogador que vai estar pagando mais amplo, e isso vai ser muito bom para nós, porque vai ter muitas situações que a gente ainda vai tomar o call e a gente ainda vai ter 40% de chance de ganhar a mão. Muitas das vezes. A gente vai estar atrás, mas a gente ainda vai ter 40% e cobrindo o vilão, que é o fator mais importante do estudo de hoje, da aula de hoje. Então, eu quero vocês printando isso daqui e sabendo que vocês têm que começar a rechovar, mandar tudo na cara. Ah, abriu, fletou, toma tudo. Pega aí, 35 blinds. All-in. 4-4. All-in 3-3. All-in com Duque-Duque. Para de fletar essas mãos. Para de fazer, por exemplo, o que eu estava fazendo. Pegando aqui meu 10-10 e trivetando size. Pegando meu 9-9 e trivetando size. Porque daí você toma flat, você toma você daí o forbet shove, e aí você tem que ficar flipando. Sabe? Tipo, você vai ganhar muito dinheiro fazendo esses reshoves sem showdown. E quando você toma call, você vai se ver a maior parte das vezes ainda em boas situações. Foi um estudo hoje de mais de 6 horas, para vocês terem uma ideia. Tipo, acabou o meu estudo com a pessoa, eu continuei ainda um estudo em grupo e depois eu ainda rodei várias mãos no Source. Então, eu não estou aqui trazendo uma coisa para vocês que eu tenho uma dúvida ou alguma coisa que eu olhei há 6 meses atrás. Não, isso daqui é fresco, é de agora. É para você começar a fazer agora. E eu não estou falando para você sair espiuzando o torneio seu, porque eu tenho um filtro aqui
E eu vou passar o filtro em você. E vou saber se você está fazendo isso no torneio Balt, se é a situação que você cobria os dois jogadores. Você tem que prestar atenção em todo o contexto. E observar os spots que eu separei. Por exemplo, esse. Olha só, é aqui que está o erro. Não é isso, não é para fazer mais isso. É tudo. Tá? Vou fechar essa mão. Vocês printaram já para o documento de estudo de vocês. Vou pegar a próxima mão. Eu não separei todas as mãos spots de HRC. Deixa eu ver a próxima mão só qual que é. Se é a mão do deixa eu ver aqui. Só um momento, não. Esse spot é um spot da onde vocês, por exemplo, não devem fazer o rechove. Tá? Eu também separei spots que vocês não devem rechovar. Você não está falando que tem que chovar amplo? Tá. Por que eu não posso rechovar aqui? Por causa do stack é menor. Stack. Não 33, cobre o 34 muito efetivo. Eu não estou cobrindo. Se eu tivesse cobrindo os dois, se eu tivesse aqui 39 blinds, eu poderia dar o win reto. Pega aí. Paga aí se você quiser. Paga aí com seu Ice Valete. Vamos ver se você vai pagar com seu Ice Valete. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Vocês vão começar a ganhar muito dinheiro fazendo isso. Lembra do segundo slide que eu passei, que é o ponto principal em que vocês têm que printar esse slide para utilizar ele sempre. Isso daqui tem que ser printado. O fator é esse, ó. Um dos principais é conhecer o jogador. Ok? Todos têm o seu valor aqui, mas no meu contexto de importância, esse daqui é o primeiro, se a gente cobre ambos, né? Vilão. E esse daqui, para mim, assim, é muito importante, você saber contra quem é. Então, printa isso. Tipo, não deixa para depois, sabe? Então, aqui, um fold que acabou sendo bom. O exemplo do que você não pode fazer, tá? Vamos para a próxima mão aqui, em que eu acho que eu rodei essa mão. Deixa eu só ver, eu rodei essa mão. Aqui eu peguei uma situação que eu tenho valorzão. E que eu também vou fazer isso um valor. Tipo, eu não estou cobrindo da frente, mas eu estou cobrindo ele. E eu, por diversas vezes, me peguei fazendo size aqui. E eu não quero mais vocês fazendo size. Chova. Manda tudo. É isso. Vocês vão pegar uns calls aí, tipo, lindo. E você vai pegar o cara que vai estar foldando tudo também, e aí você pode chovar mais ainda. Né? Esse spot, para vocês terem uma ideia, eu deixei ele pronto aqui, aonde o vilão abre um range de 30% só do top. Alguém tinha comentado de 31%. Eu não lembrava que eu tinha deixado um spot separado do cutoff. Cutoff, vamos confirmar. Cutoff. E se a gente, o que a gente pode rechovar? Vamos lá. Então, abriu. E aqui já está calculado todo o meu rechove. Olha só como eu ainda posso chovar. Ou quão amplo eu posso chovar ainda. Mesmo o vilão abrindo 30%. Eu poderia, se eu cubro, eu poderia estar pegando até essas mãos aqui que eu apaguei, eu poderia estar pegando e rechovando. Se é um torneio balde, se você está seguindo todas as regras certinho. E é isso. Mais de 65% dos torneios que vocês jogam no dia é balde. Vocês precisam começar a explorar isso.
E eu, daqui para frente, vou estar muito mais em cima de cada jogador que eu sentir que está jogando mal. Porque eu fico observando, eu fico olhando, eu fico pesquisando. E eu vou estar em cima. Eu vou começar a passar um monte de filtro. E eu vou saber se você está evoluindo ou não. E se você tiver que ter move down, você vai ter. Cara, eu acho que assim, ó, tem uma pergunta de quanto menos EV pode mandar. Eu acho que é um exemplo assim um pouco ruim para a gente citar, porque eu poderia chover os menos EV aqui de tipo 0.10 se eu tiver a certeza que o jogador é recreativo e que ele não conhece o range call. Eu não posso estar chovendo, por exemplo, o menos 5 que seja, menos 0,05, para cima do próximo spot que eu vou mostrar para vocês, que é um cara que sabe o range call. Aí o cara vai estar acertando o range call. Por isso que você tem que conhecer quem é o vilão. Para cima do recreativo, pode descer a lenha. Que eles fodam tudo. Eles não entendem de range call. Olha só você chovando Duke Duke. Coisa que eu sei que não sei lá, eu acho que todo mundo do time fleca Duke Duke nesse spot. Eu tenho praticamente certeza que se eu passar esse filtro e eu encontrar um rechove de 30 blinds efetivos de Duke Duke contra o Kutoff, eu dou parabéns para esse cara. Não tem. E vocês vão estar ganhando muito dinheiro fazendo isso. Porque olha o range que o cara pode te dar call. E aqui você vai pegar o cara errando muito. Você vai fazer ele errar em fold, você vai fazer ele errar em call, você vai fazer ele errar em tudo. Ah, vai acontecer a situação que o cara vai ter o dama-dama, o rei-rei, o ás-ás, você se telefone? Obviamente que vai, claro que vai. A questão é que ele está abrindo um range amplo. Mesmo eu colocando um range de 30%, olha o quanto que você pode chamar. E olha o que ele pode dar call dos 30% que ele abriu. Ele só pode te dar call com 3,8. Ele só pode te dar call com 11% do range que ele abriu. Então, eu gostaria muito, assim, de ver nas próximas semanas vocês colocando isso daqui em prática. Vamos soltar o jogo em torneio Balti. Vamos jogar para frente versus late position. Ok? Eu não quero desculpinha depois, eu não quero nada do tipo, porque quem está assistindo a aula, eu não vou tolerar mais o Ô, contrário do que Rafa, eu estou deixa eu citando. te perguntar. Contra a gente no botão, com o Toff, até contra MP2, você aconselha esse tipo de jogada? Ou é small blind, big blind versus botão, com o Toff, hijack Não, estamos só? falando de small blind e big blind, né? Não estamos Só small e big, né? tipo, Aham, mais small e big, tipo, não vai pegar. E, tipo, eu peguei entendi. algumas simulações aqui hoje, inclusive, de rechove versus MP1. 35 blinds efetivo. 4-4 do big, teve um flat do botão, a pessoa, tudo na tela. 4-4. 35 efetivos. Para vocês saberem quem é a pessoa, em junho do ano passado, a pessoa entrou level 3 da Pocar. Hoje, a pessoa com 1 ano e 5 meses de Pocar, a pessoa está jogando level 9 e se tornou instrutora no caso da Pocar. É uma mulher. Eu não separei isso, porque eu acho que se eu mostrar isso para vocês agora, vocês vão acabar cometendo erros. Mais do que acertando. Então, se vocês só acertarem os spots versus late position, eu já vou ficar feliz. Se eu abrir para fazer uma review com você, colocar esse filtro em você e observar que você não está fletando mais, observar que você não está fazendo tribet size com os ranges que eu mostrei aqui, e eu espero que vocês estejam printando a tela, porque eu vou fazer isso com vocês e os outros coaches também vão utilizar esses filtros. Tudo a partir do mês que vem
vai sair um cronograma mensal do seu 1x1, o que vai acontecer no seu 1x1, tudo. A gente está trabalhando para melhorar em todos os pontos do time. É isso. Então, aqui eu acabei acertando nesse spot. Tipo, beleza, ok. Um spot que tinha que chover mesmo, e vocês viram aí o quão amplo tem que ser o nosso chove. É isso que eu quero que vocês olhem. Simplesmente desçam o bambu com esse range. Chove tudo na tela. Aqui ainda eu acho que eu cometi um erro ao calcular isso, porque, sim, eu cometi um erro. Aqui eu não deveria estar chovendo algumas coisas, e agora que eu me liguei disso, tá? E eu vou me retratar agora mesmo. Eu não posso estar rechovendo tão amplo assim, porque eu não estou cobrindo o big, certo? Se eu tivesse totalmente certo nisso, o slide que eu fiz não estaria correto. Então, eu tenho que enxugar algumas mãos daqui. Eu tenho que simplesmente tirar. Mas eu posso continuar mandando diversas mãos. Eu tenho que tirar, realmente eu tenho que tirar bastante, inclusive. Tipo, acho que tenho que tirar mais ou menos isso. Não posso fazer. Acho que aqui, por aqui, acho que ficaria bom. Eu até vou acabar recalculando isso, porque eu só fui me ligar agora. Tipo, eu achei que estava correto, mas não estava. E aí tem o range de call do avatar que fica mais apertado ainda, né? Porque você vai estar recholando mais apertado. Então aqui você pode, quando você está fazendo um estudo desse, você tem que olhar tudo. Pô, é um reg que tá me rechovando 30 blinds agora lá do small. Pô, os caras já têm essa informação. O que eu tenho que dar call aqui? Então, tudo isso vocês têm que saber. Vocês só vão saber isso se vocês começarem a rodar spot, se vocês começarem a marcar mãos, sabe? Parar Pô, eu, assim, tem muito cara aí que, nossa, eu tenho vontade de ir na casa do cara, dar um abraço nele e falar parabéns. Daqui um ano você vai estar voando. Voando. Você está no caminho muito certo. Agora tem cara que eu tenho simplesmente vontade, assim, de desistir do cara, sabe? Porque se marreta, marreta, se fala, 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 fala. Aí o cara finge, faz de conta que está assistindo aula, nós aqui desse lado faz de conta que está acreditando, e tipo, não fica legal, entendeu? Não está tendo mais espaço para isso no time. Não está tendo mais espaço para faz de conta. O time não vai mais tolerar esse tipo de coisa. Você fazer de conta que está estudando, a gente fazer de conta que está acreditando. Você começa a estudar de verdade, ou você vai tomar Movidal, daqui a pouco você vai estar jogando Big M10. E aí eu não quero nem saber, você tem um contrato. Ou senão, se ficar muito irritante para você, você vai lá, paga make-up, paga multa e vai para outro time onde você não precisa estudar. Simples assim. O time não tem mais espaço para quem não quer estudar. O time não tem mais espaço para enganação. Pare de se enganar. E observe todos esses spots assim, e coloque isso em prática. Sabe, não adianta vir aqui fazer uma aula de 1h30, 2 horas, separar diversos spots, deixar calculado, preparar slide, para amanhã eu chegar lá e ver você fletando, sabe, um 3-3 do small, 30 blinds efetivos. Eu ver você fletando um 6-6 do small, 30 blinds efetivos. Onde você está cobrindo ambos no torneio Bout. Eu não vou tolerar. Porque quem está na aula tem que estar prestando atenção no que eu estou falando. Certo?
O Igor quer falar alguma coisa, Igor? Ô, Rafa, e sendo a gente que tá abrindo, a gente sabendo que o cara vai estar rechovando muita coisa e ele cobra a gente vai estar pagando mesmo só com esse rangezinho apertado aí? Se você está sendo coberto, sim. Se você Ah, está, né? Você está sendo coberto, você tem que ser mais tarde no call. É um reggae que vai estar chamando muito mais coisa. Você vai ampliar? Talvez um pouco, mas tem que conhecer muito sobre o jogador. Mas o mais importante aqui não é o range call, porque eu não me importo se você começar a tomar o chove e foldar. Eu me importo se você começa para não eu me importo se você não começar a rechovar, que é assim um dos leaks gravíssimos do time, que é resteel, rechove. Pior erro é você jogar de maneira passiva uma mão que você deveria jogar agressivamente, né, Rafa? Esse Exatamente. que é o erro mais Pô, prejudicial. R sendo agressivo. Vai errar? Então R sendo agressivo. Aqui, mais um spot que eu separei de um erro assim, fatal. Um cara que está jogando level que eu estou jogando não poderia estar errando esse spot nunca. Só que eu não tinha visto, ninguém tinha me mostrado isso ainda. Para mim, aqui eu estava fazendo a jogada máxima. Porra, funcionando. Tô tribetando o range certinho. Não, não. Aqui mesmo eu não cobrindo esse cara, eu ainda posso continuar chovendo muito amplo. Porque ele está abrindo, esse cara está abrindo, porque aqui tem 10 blinds. E ele quer o bounty. Então esse cara está abrindo um range muito amplo que ele vai foldar tudo. E quando você ainda toma call, você ainda vai se ver em situações boas, ok? Aqui sai um pouco da linha do que eu falei, que você tem que estar cobrindo os dois, que é o melhor spot, que é o que a gente está estudando definitivamente. Mas o que eu não quero mais ver fazendo aqui é tribet size. Porque aqui eu tomo um monte de forbet chove e tenho que foldar meu rivalete. Então enfia tudo na cara dele e deixa ele se virar com a carta dele. Você vai tomar call aí, às vezes, talvez, sei lá, de um AS10, e ainda quando você toma o call atrás ainda de um AS10, você tem ainda 40% de equity. Então, simplesmente façam. Façam, coloquem em prática, sabe? Não, 40, 50, acho que já fica um pouco puxado. Tipo, 30, eu coloquei 40 ali, de 20 a 40, porque esse foi o estudo que eu fiz hoje. Eu acho 40 um pouco puxado, assim, tipo, não estou muito acostumado com a ideia ainda de mandar 40. Mas, pô, pode ser, talvez sim. Talvez sim, porque se você rechou um efetivo de 40 blinds, um rei valete aí nessa situação, com o Toff abrindo, ele tem Ás valete lá, ele vai te dar call com Ás valete, 40 blinds? Você cobrindo ele? Ele não vai te dar call, ele vai foldar o Ás valete. Ou seja, você vai estar ganhando muito dinheiro fazendo isso. Muito dinheiro. Um último spot que eu peguei aqui por sinal, encontrei um jogador bom do Field, que cruza sempre na mesa com ele, eu cruzo sempre na mesa, então tenho muita informação dele, sei que ele é um hack bom, tenho muita mão dele. Aqui sim, um spot em que o vilão sabe o range exato de abrir e sabe o range exato de dar call. Aqui uma situação que eu teria que tomar um pouco mais de cuidado, porque ele conhece do range call. E esse cara, eu vou falar para você, ele é um pouco tarde, tá? Eu coloquei 38%, mas eu não sei se ele abre 38%, não. Esse cara, se não me falha a memória, esse cara é um pouco tarde. Vamos tirar a dúvida só para ter a certeza. Ele é tarde. Ele é tarde. Olha o cutoff dele. Eu coloquei 38% porque ele é um jogador bom, ele é um jogador, se você pesquisar agora no Sharkscope, você vai ver que acho que esse cara é mais de 400k up, eu acho. Deixa eu tirar da dúvida aqui. Eu cruzo sempre com ele nas mesas, sei que ele
Ele é bom. Mas vamos lá. Mendoso. Mendoso. O quê? 234k. 234k up. E praticamente ele teve algumas variantes, teve. Mas o cara não para de subir. O cara não para de subir. Stack médio de 15. Ele tem um jogo tight. Capacidade de 81. É um cara que mata o field. Ele mata o field fazendo, sabe o quê? Jogando tight e só fazendo ABC. Que ele não sai do padrãozinho dele. Aí eu vou voltar um pouco atrás do que eu falei agora, porque a intenção era eu mostrar quando eu estou chovando para cima de um cara que abre 38% do range e ele sabe qual o range que ele tem que dar call. Aí eu tenho que tirar um pouco o pé para chovar. Tem que chovar mais tight. No caso desse que o cara é extremamente tight, eu posso chovar a vida inteira aqui. A vida inteira eu posso chovar aqui. Porque desses 19% que ele abre, ele não vai te dar call com 3%, né? Ele vai te dar call só com o topo. Ele vai foldar aqui as 10, as valete, os 10 valete que ele abriu, o rei valete, por aí vai. Ele vai foldar tudo. Pode mandar tudo na cara que você vai tomar call às vezes disso daí, ó, que ele tinha. Às vezes vai acontecer essa situação. Faz parte. Você vai se deparar acontecendo isso. E não seja resulte de oriente e nem memória seletiva. Memória seletiva é você lembrar só das mãos que deram errado. Seja memória seletiva de todas as vezes que você estiver chovando e tomando fold de todo mundo. Chovando de novo e tomando fold de todo mundo. Dando chove e tomando call. E quando você toma call, ainda você correr 60-40. Quando não você tiver os 60, toma call pior. Então, diversas situações. Deixa eu ver se tem mais alguma mão. Essa mão eu deixei rodada no spot, né? Aqui eu coloquei que ele abria 38. A gente pode rodar de novo depois. Eu só queria mostrar o range de quem abre certo e conhece o range que vai te dar call. Tá? Olha o quão amplo eu ainda posso chover. Vou abrir aqui, fica melhor vocês visualizarem. Isso contra um cara que sabe o range de call. Eu ainda posso estar rechovando tudo isso daqui. É impressionante, senhores. Eu fiquei impressionado. Eu não vejo a hora de ir para a mesa amanhã e colocar isso daqui em prática. Porque isso vai fazer eu moer de ganhar dinheiro. E sabe por que eu estou ganhando dinheiro no Inamax? Porque no Inamax eu estou fazendo isso. Na Max eu pego só os torneios Six Max Bout e aí, meu, é rechove toda hora. E é por isso que eu estou ganhando dinheiro lá. Em 2 meses já meti 10k euros para dentro. Fora as traves gigantescas que eu dei, né? De 15k euros, de 8k euros, 10k euros e por aí vai. De coisas, situações que eu não posso controlar. Olha o range Numa que... virada, né, Rafa? E numa virada, né? Que você vinha mal lá nele, né? E de repente, né? Sim, começou sim. a dar certo, né? Sim. Bom, o range call do vilão, quando ele abre 38%, ele ainda tem que foldar muita coisa para você. Então, abusem. Simplesmente, para resumir essa aula de hoje, você cobra o vilão de late position que está abrindo, você está nas blinds, desce o bambu. Para de fazer tribetzinha size para você tomar for bet show e ter que foldar. Põe você o cara em situação ruim. Põe você o cara na porta. Eu acho que essa aula, assim, para quem conseguiu pegar ela, o pulo do gato, cara, simplesmente vocês vão dar um salto assim enorme. Jogando de small blind, de big blind. Vocês vão dar um salto muito grande.
Bom, o spot, o último que eu rodei foi esse. As aulas minhas vão ser mais simplificadas, porém eu acredito que estejam sendo mais objetivas, do que ficar 3 horas caçando spot, onde depois ia rodar, não dava certo. Então já trago tudo pronto, a gente olha, vocês aprendem, e eu acho que 1h30 de aula é bacana, assim, porque todo mundo consegue prestar atenção. Acho que quando passa disso, começa a ficar um pouco cansativo. Tá? É isso então, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Obrigado pela presença. Eu espero conseguir trazer conteúdo cada vez mais atualizado e melhor para vocês. E é isso. Um abraço a todos e vamos matar aí nesse finzinho de mês que tem tudo para arrebentar. Tá bom? Falou, boa noite para todos Boa aí. noite. Valeu, Rafa. Valeu. Nice, Boa boa noite. demais, man. Valeu, Rafa. Boa noite. Show de Valeu, bola. obrigadão. Muito obrigado.